agora para vocês. Eu só falei aquelas coisas, agora, gravando. Só falei aquelas coisas todas para vocês, para poder vocês se situarem, tá? Mostrei aquelas imagens, tá? Da Arábia, muçulmanos, Bagdá, para vocês se situarem. E agora a gente vai começar a historinha, tá bom? Aí eu vou contar o que, que a historinha do livro está falando. Então, é, Malba estava em uma viagem numa estrada, rumo a Bagdá. Olha a cabeça dele, ele tem rumo a Bagdá, a maior cidade da região. E ele estava a fim de comprar umas roupas, mudar o visual, cortar o cabelo, fazer a visita para aquela vizinha que ele não via há um tempão. Estava lá por Bagdá também. Aí naquele restaurante gostoso. Só que, quando ele está lá na estrada, bem andando, né? Contemplando a paisagem, antes de chegar em Bagdá, ele avista lá longe um carinha, um viajante sentado aqui em cima numa pedra, pensativo assim, olhando para o nada. Meio que parecia olhar para o nada, né? Pensativo. E ele não entendeu muita coisa, não. Do nada, quando esse viajante, quando Malbatarran estava se aproximando dele, ele percebeu que o viajante pegava, se levantava. Vez ou outra, o viajante se levantava. Ficava em pé e falava um número estrambólico. 10.982.075. Eu quero que vocês falem um outro número aí, muito estrambólico, muito grande. Fale aí. 1.330.000. Quero outro. Fala aí. 189.720.809.010. E aí ele ficou assim, eu digo, aí o Batarran ficou encucado. Eu disse, mas rapaz, o que está acontecendo? Esse cara, esse cara tá me encucando. O Batarran se aproximou dele, né, para poder saber qual era o papo. Aí disse, se aproximou dele aqui. Eu disse, amigo, oba, fala. Ê? Ele saudou, né? Só que no livro está falando assim que ele saudou da forma como se sauda um árabe lá. Então ele saudou como se sauda o árabe. E eu não sei como é que se sauda, eu sei como é que se sauda aqui. Ê? E aí, mano? É isso, mano. E aí, beleza? Eu digo, mano, me conta, o que que tá acontecendo? De vez em quando tu fala uns números aí, contando. Aí disse, não, rapaz, sabe o que que é? Eu tenho uma qualidade. Esse cara falando já. E a gente vai chamar esse cara de o homem que calculava. Já já vou explicar por que ele se chama o homem que calculava. Malbatarrampo chega assim e pergunta para ele, quando ele se levanta da pedra, ele diz, ei, mano, peraí. Antes de tu, de tu dar um outro número assim estrambólico desses absurdos, então, mano, me explica o que que tu tá fazendo aí. Porque o que que tá acontecendo? Tu pirou? Né? Que a gente já pensa, tá ficando doido? Tipo, não, mano, vou te explicar. Sabe o que que é? É quando toda vez eu tenho uma habilidade, eu tenho uma qualidade. Eu consigo contar as coisas e contar muito rápido. Eu consigo calcular as coisas. Aí eu disse, é mesmo, mano? Aí eu disse, eu consigo calcular as coisas. E olha que legal, isso tudo começou porque eu comecei a trabalhar cuidando dos rebanhos, sabe? De um rebanho de ovelhas, tinha muitas ovelhinhas. Aí lá no rebanho, eu tava lá, né? Sempre por lá e eu ficava preocupado de perder as ovelhinhas. Era um bando de ovelhinha bonitinha, sabe? Só que elas se confundiam no meio das árvores e das coisas. E aí
eu não sabia mais onde era que estavam as ovelhinhas, e às vezes eu ficava preocupado e começava a conferir muitas vezes, todo dia, para chegar no final do dia e elas estarem certo o número delas, né? Porque vai que eu confiro errado e tenho prejuízo, o patrão tem prejuízo e vai me prejudicar e eu vou perder dinheiro também, e eu não quero isso. Então eu pegava, conferia todinhas elas. Com o tempo, eu fui percebendo que só passar o olho, só olhando as ovelhinhas, só de olhar, de uma olhada só, eu já sabia a quantidade que tinha. Era 50, era 100, era 230. E aí eu percebi que eu podia exercitar isso. Aí eu comecei a exercitar, exercitar, e aí quando eu vi, eu já conseguia conferir um bando de passarinhos quando eles passavam no céu. E eu já conferia só no relance, só deles passarem eu conseguia conferir. E aí eu comecei a exercitar também, comecei a conferir umas formigas quando elas estavam passando pelo chão e consegui calcular exatamente quantas formigas tinham. E aí, para o meu maior espanto, foi quando eu consegui. Essa foi a minha maior maravilha. Eu disse, Geiger, não, mano, eu sou muito bom. Eu sou muito bom mesmo, porque eu consegui conferir um enxame de abelhas todinho. A quantidade de abelhas era muita, mas eu de uma olhada só, eu consegui calcular quantas abelhas tinha dentro da colmeia. Aí o outro ficou pagando para ele, né, Malbatarran? Ele disse, cego, mano, tu é bom mesmo na conferência, né? Aí disse, é. E para tu ter uma ideia, eu sou tão bom na conferência que eu ganhei um outro trabalho. Eu ganhei um outro trabalho que foi assim. Foi eu trabalhar lá na Figueira, sabe? Lá na Figueira. O meu patrão tem um pomar. Sabe o que é o pomar, né? Um pomar é um lugar cheio de árvores frutíferas, né? Cheio de árvores de frutas frutíferas. E nesse pomar era um pomar de figueiras, uma produção de figos, vários figos. Vocês sabem o que são figos, garotada? Ah, vocês não sabem porque não é daqui da região, né? Bora ver. Figos, figueiras. Deixa eu colocar primeiro figos só aqui. Aí a gente dá uma olhada neles. Olha como eles são. São umas frutinhas desse tipo aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha só. Elas são docinhas, verdes por fora e vermelhinho por dentro. Beleza. Então, olha os figos aqui, né? E aí o homem que calculava, né? O Beremiz Zamir, mas eu não vou falar o nome dele, que é um nome Tá estranho. aparecendo, Tá professor. aparecendo agora, né? Beleza. Ê, que bom. Aí então eu também amo matemática. Aí olha o que o Beremiz Samir, olha, não, eu não vou falar o nome dele porque é um nome estranho, né? Na verdade, eu não vou falar o nome dele porque eu quero fixar o nome dele com o apelido dele, o homem que calculava. Na verdade, Samir é um nome conhecido aí, bonito até, né? Mas Beremiz eu ainda não tinha ouvido falar. Então é da região dele, da cultura dele. Por isso que ele fala sobre figueiras e sobre o figo. Ele fala que a árvore do figo a figueira, né? Olha aí a figueira. Figueira. Olha aí a figueira como elas são, né? São grandonas assim, ó. Aí ele disse que o patrão dele já tinha um pomar cheio de figueira. Opa, saiu Bagdá. Saiu aqui um pomar cheio de figueiras, cheio de árvores grandes, produzindo figos. E aí o que ele fazia? O homem que calculava daqui do pé das árvores, só de olhando aqui, bati o olho, já conseguia conferir quantas árvores tinham no pomar, quantos galhos tinham, quantas frutas tinham, quantas folhas tinham. Aí disse, olha que absurdo. E por ele trabalhar tão bem, conferir tão bem, fazer os cálculos para o patrão dele, olha o que deu. O patrão dele disse, mano, tu é muito bom, e tu recebe teu pagamento e agora eu vou te dar umas férias, eu vou te dar umas férias de 4 meses aí para ti, de folga de gás. O patrão bacana deu uma férias de 4 meses para ele, só naqueles tempos mesmo, né? Hoje em dia seria uma férias no máximo de um mês mesmo. Aí então, aí o patrão dele deu essas férias para ele, e aí por isso que ele estava lá, parado no meio da estrada, conferindo. Já não tinha trabalho, né? Estava meio que sem fazer nada, né?
Aí tava conferindo lá as coisas. Aí foi isso que ele falou pro Malba Tarran. Ele disse, pô, Malba, aí meu caro amigo Malba, novo amigo, né? Meu caro amigo aqui, amigo de estrada, eu tô bem aqui, olha, conversando contigo, batendo um papo. Opa, bora voltar para cá. Pro começo da história. Aí, meu caro amigo Malba Tarran, você é um amigo parceiro, eu tô te contando essa história todinha para te dizer que eu tô aqui sentado nessa pedra justamente porque eu tô conferindo as coisas. Eu tô a caminho também de Bagdá, mas eu tô conferindo as coisas por aqui, porque é para passar o tempo, né? Sabe como é que é essa coisa de não ter nada para fazer? Eu passo o tempo, olha ali, aí vejo uns pássaros, já conferi os pássaros. Aí tu tá vendo aquela tâmara ali, aquela tamareira? Égua, tamareira? O que é isso, professor? Ah, é isso aqui, ó. É tâmara. É uma fruta. Aqui elas estão secas, tâmaras secas, né? Normalmente elas chegam para cá, para a nossa região seca. Mas ela é uma fruta, olha como é que ela é. Ela é uma fruta assim, parecida com pitomba até, olha, né? De certa forma. Aí, ó, olha como é que é o fruto dela. É uma palmeira, ó, com os galhos, parecido com pitomba, de certa forma, né? Assim, só que os galhos é diferentes. Vocês estão vendo, né? Conseguindo ver? Né? Então, aí ele tá falando lá, ele disse, ó, pô, mano, tá vendo aquela tamareira ali? Fazer o desenho da tamareira. Aqui. Mano, tá vendo aquela tamareira ali? Eu consigo calcular exatamente quantas tâmaras tem ali naquele lugar. Aí eu digo, eu não boto fé, mano. Não, pode falar, te falando. Sabe como é que eu faço? Vou te explicar. Se na tamareira, vou colocar as frutinhas. Frutinha vermelha é amarelinha, amarelinha. Amarelinha para parecer pitomba. Eu digo, mano, não acredito que tu consegue contar. Consigo. Sabe por que eu faço? Eu pego, eu calculo assim, aproximadamente. Se naquela tamareira tem, se naquela tamareira tem 300 galhos, e se que em cada galho tem, bora dizer, 200 frutas, quantas frutas eu tenho no total daquela árvore? Quantas frutas no total? Tu viu o que o homem que calculava falou? Ele falou assim, olha, ali naquela árvore tem 300 galhos. Cada galho tem mais ou menos 200 frutas nele, né? Então, quantas frutas tem naquela tamareira no total? Quantas frutas tem? Aí eu jogo a pergunta para vocês, porque ele fez aí de cabeça, mas a gente vai ficar calculando aqui, demorar um pouquinho mais para calcular, né? Porque a gente não era o homem que calculava, mas a gente está pensando que nem ele, né? Porque ele jogou a ideia, ele jogou a letra e a gente está pensando e vai calcular também. Vocês conseguem saber quantas frutas essa tamareira tinha? Quantas tâmaras tinha essa tamareira? Fale aí. Tempo. Tá, beleza, vou mudar a pergunta então. O que vocês estão achando da aula? Fala aí. Muito show. Massa, Muito boa. massa. Não tão, só não estão conseguindo saber quanto é que tá quais são as frutas, a quantidade de frutas, né? Vocês não sabem como ele calculou nessa Não. ideia? Não? Bora pensar aí. Bora pensar Não. junto. Beleza. Bora pensar junto. Olha só.
Ele falou assim, ó, bora pensar em números pequenos, tá? Bora pensar que seriam 2 galhos só, se eu tivesse só 2 galhos aqui nessa tamareira, nessa árvore. Aqui, 2 galhos. Essa minha letra é bonita, né? 2 galhos aqui, nessa árvore. Se cada galho eu tenho 200 frutas, olha, um galho, um G que eu vou colocar. 400. Isso, tu já fez de cabeça. Boa, boa, 400. Se um galho tem 200, 2 galhos tem 400, né? O que que você fez, então, de cabeça, assim? Você já deu a letra 400. O que que você fez? Qual foi a operação que você fez? Foi de multiplicar? Só pensei no número. Só pensou no número, foi? Olha, bacana, bacana. Mas é isso, é porque já está no automático, né? Bora raciocinar o que que a gente fez quando a gente responde 2 galhos é 400, 2G é 400. Olha o que a gente fez automaticamente. A gente pegou, só escrever aqui. A gente pegou um galho 200, 2 galhos 200 mais 200, né? 400. A gente poderia ter feito de outra forma também. Um galho é 200, 2 galhos 2 vezes 200 dá 400. Beleza? Não é verdade? A multiplicação é melhor nesses casos de números grandes. Ó. Se é um número pequeno, eu posso até somar 200 mais 200 mais 200 mais 200. Mas a pessoa se somar 200 mais 200 mais 200 mais 200 300 vezes, ó, porque é 300 galhos, né? Que eu tenho que somar aqui. Então, por isso que eu faço uma multiplicação. Então, o que que eu vou fazer? Se é 300 galhos, é 200 frutas, o que que eu vou fazer? 300 vezes 200. Entendeu? É uma questão simples assim, tá? 300 vezes 200. Isso aí a gente sempre faz. Fazem muito, assim, essas questões. Essas situações, assim, elas aparecem muito no nosso dia a dia. Como é que a gente vai fazer 300 vezes 200? Tem um truque aí para fazer, ó. Quando a gente tem vários zeros, assim, ó, zero aqui, zero aqui, zero aqui, zero aqui, a gente multiplica sem os zeros, multiplica só 3 vezes 2. Aí coloca o resultado aqui, ó, 6. 3 vezes 2, 6. Vai ficar meio apertado aqui, mas tudo bem. 6. E aí a gente confere quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ah, não vai dar. 4. 4. 60 mil, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui. Eu vou colocar bem para cá, assim, ó. 300 vezes 200 é igual a 60 mil. Tá, beleza? Mesma coisa aqui. Só mais bonitinho aqui, para não ficar tão confuso aqui, que aqui a letra atrapalhou. Então, olha aí, né? A gente pegou, a gente sabe então que quantas frutas tem nessa tamareira. Ele já fez de cabeça, porque o homem calculava é um expert, né? Ele pegou, ele olhou assim, só de bater o olho ele já sabe que tem 300 galhos, pô. Só de bater um olho num galho ele já sabe que tem 200 frutas. Ele nem precisou dar uma volta na árvore todinha, né, para conferir, ver se estava tudo certinho, não. Ele pegou e já fez de cabeça. Se aproximadamente tem 200 frutas num galho só, então em 300 galhos, a gente multiplica 300 vezes 2, ou 300 vezes 200 e dá 60 mil, tá? Então, se tem 60 mil frutas, tem 60 mil tâmaras dentro dessa tamareira aí. Aí tu pergunta, professor, isso parece um negócio assim que é viagem. Tipo, não, não é não. Se faz muito isso, sabe? Por exemplo, será que nunca um vendedor de açaí que compra, né, paneiros e cestos, basquetas e basquetas de, de, de açaí, né, do fruto do açaí, será que ele não faz esses cálculos na cabeça dele, sim? Não exatamente esses cálculos aí de quantos caroços de açaí tem na basqueta, mas será que ele não calcula assim quantos litros de açaí ele produz numa basqueta
e aproximadamente? Será que eles não fazem essas coisas? Eu acho que é por aí, né? Os raciocínios. Então, você está vendo o livro e o texto do Malbataan, ele estimula a gente a pensar em possibilidades do nosso dia a dia. Logicamente que ele coloca numa cultura, uma cultura que é distante nossa. É uma cultura que fala sobre tâmaras, que fala sobre Bagdá, né? Que fala sobre muçulmanos, né? É uma cultura que está distante nossa, de nós, né? Mas a gente pode aproximar para a nossa leitura, a gente pode aproximar para as nossas histórias. O exercício, quando eu estava falando com vocês, era justamente falar sobre isso, sabe? Era aproximar essa história aqui para a nossa realidade. O que seria? Quem seria esse Malbataan, né? Quem seria esse carinha aqui? Quem seria o homem que calculava, né? Quais seriam as histórias dele? Será que ele seria um cuidador de ovelhas? Nem tem ovelha aqui, pô. Qual é o trabalho que seria desse cara, sabe? Quem seria? Aonde que ele estaria sentado? Qual seria essa estrada? Quem seria essa cidade? Não é Bagdá, né? Bagdá a gente nem conhece, nem sabe como é que é, mas qual seria essa cidade que ele queria conhecer? Qual é a cidade que ele está e para onde, qual é a cidade que ele vai, sabe? São essas perguntas que eu estou querendo, estou fazendo para vocês trabalharem a criatividade de vocês e contarem a própria história de vocês, a história do homem que calculava de vocês, contando qual é a árvore que ele via, que ele estava vendo e estava conferindo os frutos. Era uma mangueira, era uma pitombeira, era uma mexeira, uma azeitoneira, o que que era, sabe? Quais eram os pássaros que ele estava vendo, sabe? Quais eram as formigas que ele estava conferindo, e se era mesmo uma colmeia de abelhas ou era de outros insetos, sabe? Era uma vespa, sabe? Era uma tâmara mesmo, ou era um outro pomar que ele estava, ou era pomar mesmo, ou não era uma criação de peixes, o homem que calculava não era um grande pescador, que só de pescar, assim, só quando vinha a rede cheia de peixe, ele nem conferia, ele só batia o olho e já sabia quantos peixes tinham e qual era a quantidade de quilos que ele ia faturar e qual era o dinheiro que ele ia receber. Tanto é que nenhum patrão conseguia enganar ele. Será que ele começou a mudar de vida e começou a trabalhar num outro lugar? Ele começou sendo pescador lá no último cara que está lá puxando a rede, né? Que está puxando o anzol dos últimos, não era nem o primeiro, estava lá atrás, mas por causa da habilidade dele de conferir e saber calcular e de conhecer muita matemática, ele conseguiu já passar e já avançar, chegar no primeiro posto, depois conseguiu sair de lá e passar até ajudar o comandante lá do barco, e depois ele começou a trabalhar na geleira lá, e no controle de entrada e saída de peixes, e do controle depois ele foi para o financeiro, e hoje em dia ele é um grande diretor comercial, apenas por conhecer um pouco mais a matemática, não é verdade? É isso que o livro está contando. E aí o livro continua assim, encantando a gente, colocando várias situações em que o homem que calculava e Malbataan estão seguindo na estrada em direção a Bagdá, e eles encontram situações, várias situações e vários problemas durante a viagem, e eles vão resolvendo todos os problemas com a matemática. É disso que o livro fala, e é isso que eu queria estimular para vocês, uma criatividade, um conto, e que vocês trabalhassem, estimulassem as ideias, as imagens de vocês na cabecinha de vocês também, e se interessassem mais por matemática. Tá bom? Eu quero ouvir comentários. Como é que vocês estão? E aí, diga. Estou bem. O que acharam daí, dessa aula? Eu estou Muito bem, bom. professor. Achei legal. Achei Bacana. Eu legal amei. também Achei essa aula. incrível. Vocês queriam, pensam, já imaginaram alguma situação desse homem que calculava quem era ele aqui, na nossa Amazônia, né, que a gente mora por aqui, que a gente não mora lá, mas aqui na região dos Caetés, quem era esse cara? Vocês conseguem ver ele? Essa foi a melhor aula até agora. Não é isso, rapaz. Eu gosto dessas aulas também, eu te confesso. Eu gosto.
Mas eu quero que vocês sejam mais participativos, tá? Que vocês ajudem também. E aí, quando eu vier com uma proposta dessas, vocês possam criar junto comigo. O objetivo, olha só, eu posso jogar uma proposta para vocês da gente continuar uma vez por mês, a gente ter uma aula assim, mais criativa, que trabalhe um pouco outras coisas. Porque, olha, hoje aqui, se vocês perceberam ou não, a gente trabalhou geografia, um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de ensino religioso, né? E agora está até trabalhando em inglês aqui, né? I love math. Brincadeira, mas assim, a gente trabalhou um pouco de tudo isso, assim, a gente viu um pouquinho, passando bem rapidamente todos esses tópicos, né? Falando sobre outra cultura, né? E falando também sobre a nossa cultura. Então, eu quero que vocês sejam espertos para perceberem, olha o que o professor quer. Ele quer que a gente pegue o conhecimento de outras culturas e coloque para a gente, e jogue na nossa realidade local, e jogue nas nossas situações. O que a gente pode fazer? A gente pode continuar com essas histórias do Malbatarran com o homem que calculava. Inclusive, o Malbatarran pode ter um outro nome que aí vocês vão criar essa história. Aí, se vocês conseguirem criar essa história, a gente consegue fazer um material, ou um material de desenho, vocês fazem os desenhos contando a história desse cara que encontra com um homem que calculava, ou então a gente pode fazer uns vídeos, uns filmezinhos, sabe? Contando essa história, e aí contando situações matemáticas que ele vai encontrando, situações problema que eles vão encontrando no meio do caminho e vão solucionando. Aí vocês desenham isso, ou fazem filme, pode fazer animação, pode fazer várias coisas. Porque aí o professor, aí eu estou falando de mim, eu como professor, eu tenho essa habilidade também de editar vídeo e de ajudar vocês a fazerem isso, se vocês quiserem, tá bom? Mas a gente tem que ser parceiro e vocês têm que mostrar interesse e retornar. E dizer, professor, eu gostei, eu quero fazer assim, olha, pode fazer assado. E aí eu estou esperando vocês falarem. Falem. Fala que eu te escuto. Tá bom, a pergunta pode ter sido muito aberta. Eu vou fechar mais a pergunta, então, e perguntar diretamente para vocês. Vocês querem que mensalmente tenha uma aula assim, nessa história, e eu bote atividades para que vocês façam, por exemplo, o desenho contando uma história, assim, e a gente vá construindo uma história, e lá no final do ano a gente tem um material para exibir como mostra cultural? Sim, Sim. Querem? Sim. Beleza. Sim. Tá bom, então bora fazer assim. Então, se vocês topam, olha, não é para agora, tá? É lá para o finalzinho do mês de junho. A gente. Porque agora a gente estava em maio, né? Então, lá para junho. Em junho, eu vou cobrar para vocês, mas vocês já fazem. Vocês fazem um desenho, tá bom? Vocês fazem um desenho dessa estradinha aqui, ó. Pode fazer. Contar essa história que eu contei para vocês. Olha, eu fiz 3 desenhos, né? Aqui, né? Mas vocês podem fazer um desenho que defina essa história aí, tá bom? E aí, pensando na realidade local, tá? Não é tâmara, não é. Como é que é o nome da outra? Figo, né? Não é figueira, não é isso, não. Pode ser árvore daqui, tem que ser árvore daqui. Tem que ser um bacurizeiro, um cajuaçu, não sei, qualquer coisa, tá bom? Qualquer árvore daqui, tá bem? Beleza? sim, Sim? Sim? Então eu vou esperar esse desenho de vocês. Tá? Vocês vão pensando. E pense no nome para esse personagem. No Malbatarran, a gente pensa no nome para ele, que esse nome não condiz à realidade, né, nossa. Normalmente os nossos nomes são outros, né? Assim, tem nomes diferentes aqui, né? Tipo, nomes que não são tão comuns. Mas Malbatarran eu ainda não ouvi. Mas pode ser até Malba ou Malbinho, tipo Malbinho, eu gosto de Malbinho. Mas se vocês quiserem colocar um outro nome, pensem no nome e pensem no nome para o homem que calculava também, que ele vai ter um nome também, esse cara, tá? Pode ser o calculador, sabe? O matematiquinho, sei lá, não sei, pode ser qualquer nome aí. Inventem aí, tá bom? Para a gente trabalhar a nossa criatividade. A gente fica acertado assim? Fica?
Aí a gente, Sim. bora marcar uma Sim. data aí, a gente marca para junho, olha. A gente tá, deixa eu olhar aqui o calendário. Ó, a gente está em 7 de maio, aí essa foi a primeira aula nesse modelo. A gente faz uma aula em junho. Opa, a gente faz uma aula em junho. Lá, ó, dia 7 de. Égua? É 7 mesmo, meu Deus. É 7. 7 de maio, aqui a gente pode fazer lá para o dia 11 de junho. Ó. Dia 11 de junho a gente pode fazer na outra, na sexta. Daí um mês para vocês. Aí vocês fazem o desenhinho, me mandem no PV, no privado, me mandem assim que tiverem feito o desenho contando um pouco dessa história. Aí na próxima aula a gente já avança na história, a gente já encontra uma situação, um problema, resolve essa situação e monta, vai continuando desenhando. Beleza? A gente monta o nosso storyboard. Vocês sabem o que é storyboard? Sabe? É tipo, o storyboard é o desenhinho da história, por exemplo, a história que eu contei para vocês. Aí esses desenhinhos aqui é como se fosse storyboard, né? É mostrando como os personagens, o local se comporta, para depois rolar um filme, rolar alguma coisa assim, nesse nível, um filme de animação, alguma coisa assim. Mas se não for um filme de animação, vai resultar ao menos um encarte, né? Menos um desenho em quadrinhos a gente faz. Eu prometo para vocês, tá bom? Beleza? Então, todo mundo repita comigo. Eu amo matemática. Aê! Eu amo matemática. Eu amo matemática. Beleza, beleza, que bom. Olha Matemática só, é muito bom. beleza. Eu amo matemática. Obrigado, amigos, amigas, companheiros, tá? Fique aí com a proteção das deusas, dos deuses, tá bom? Tenha um bom final de semana, tá certo? E vamos estudando e vamos seguindo. Na próxima aula, na quinta-feira, aí a gente vê assunto novo, a gente avança já, tá? Com os cálculos, para a gente ficar esperto que nem o homem que calculava, né? E crescer, só a tendência é só crescer na vida, né, mano? Se a gente consegue conhecimento, adquirir mais conhecimento, a tendência é só crescer na vida, tá bom? Vou esperar o desenho de vocês, tá? Até o dia 11 de junho, que vai ser a próxima aula nesse estilo aí, contando uma historinha, tá bom? Divulguem para os amigos de vocês que não participaram, tá bem? Vão participando e vamos compartilhando esses conhecimentos, tá bom? A aula é só essa hoje, não vai ter aula de português, infelizmente, né? A professora ouviu o comentário da professora Milena falando que a professora está doente, se eu não estou enganado, está dodói. E aí acabou a aula, então acabou, banhou, né? Vocês podem desligar e podem descansar. E se quiserem fazer os desenhinhos, já estou esperando, tá bom? Oi, peraí, eu não li aqui que me mandaram de mensagem. Dia 10 de junho. Olha, dia 10 é o aniversário. É Heloísa, né? Heloísa? Ó, dia 10 tem um aniversário. Então, olha, na quinta-feira a gente vai ter aula. Me lembra, Heloísa, que às vezes eu sou meio esquecido, rapaz. Sou meio esquecido, mas me lembra que dia 10 pessoa, não esquece meu aniversário, que a gente canta um grande parabéns aí também para Heloísa, tá bem? E eu gosto muito da turma de vocês, acho bacana ela. Só precisa ser um pouco mais participativa, tá bom? Vocês participarem aí, quero ouvir vocês comentando e falando também, principalmente nessas aulas, para que aí me estimula a contar mais empolgado a história e sabendo que vocês estão gostando, tá bom? Tudo de bom para vocês. Figo é semelhante a romã, tá aparecendo no meu. Figo é semelhante. Ah, tá. Eu não acho tão semelhante, não, ó. Mas é porque o figo, ele é menorzinho, sabe? E verde, assim. Ele tem um formato meio pontudinho, assim. Mas aí depende de quem depende da concepção, né? Das pessoas, assim, na aparência, na visualidade mesmo. Isso é muito relativo. Por isso que também eu contando a história aqui, essa história da relativo, é o meu olhar, né? É a partir do que eu estou contando. Vocês contam essa história diferente. Se vocês forem contar essa história para os responsáveis de vocês, ou para um amiguinho na rua, vocês já vão contar diferente. Então, por isso que eu quero o desenho de vocês também. Eu quero ver a história de vocês, tá bom? Beleza? Pode colocar, já que tem romã por aqui, mas romã não é daqui da região, né?
Eu acho que romã veio exportada já e plantaram aqui, né? Mas enfim, coloque as árvores aí que vocês acharem, que vocês conhecem e que aproxime de vocês, tá bom? Conta a história que aproxime da realidade de vocês, que eu quero ouvir a realidade de vocês, tá bom? Eu posso estar contando a minha realidade também, né? A realidade de minha realidade aqui é que eu estou perto de uma castanheira aqui e eu gosto muito de peixe, então eu ia colocar esse rapaz como um pescador, sabe? Ele podia estar cheio de árvores também, mas eu acho que eu ia colocar uma saizeira, um bacaba, sei lá, uma pitombeira aí, que eu gosto muito dessas frutas também. Então eu quero ouvir a história de vocês, saber quais são as frutas e as árvores que vocês gostam. E é isso. Então, bora acabar a aula, né? Que eu já estou falando demais. Tudo de bom, crianças. Tchau, tchau. Vou esperar vocês saírem, tá bom? Tchau, tchau. 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 Beleza, todo mundo já colocou o nome, né? Tchau, professor. Tchau, 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 tchau. Bom final de semana. Uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde.